Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. 8h mais 39, o último dia do mês de setembro, e ainda dá tempo da gente falar do Setembro Verde, né? Que é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Aliás, esse é o tema da nossa enquete do dia. Nós que estamos questionando o nosso ouvinte para saber justamente sobre o perfil do nosso ouvinte em relação a esse tema, né? Estamos fazendo na nossa live no YouTube a seguinte pergunta: você é doador de órgãos? Temos 4 opções. Até o momento, sim, mas não registrei ainda como doador, 40%. Sim, e tenho isso registrado, 30%. O não, mas penso em ser, 18%. E 11% dizem que não pretendem ser doadores. Bom, a gente vai trazer essa discussão à tona agora com o nosso convidado na manhã desta terça-feira, Dr. Francisco Antônio Fernandes, médico nefrologista, coordenador do pronto atendimento do Hospital da Amimed, que participa com a gente dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Doutor, prazer tê-lo aqui mais uma vez, ex-secretário da Saúde também aqui de Sorocaba, Araçoiaba da Serra. Então, tem bagagem para falar sobre o tema. Obrigado por nos atender, viu, doutor? Bom dia a todos, bom dia Veraldo, Douglas, bom dia André. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falar de um assunto que fiquei preso nele durante pelo menos 25 anos da minha vida, que é o transplante de rim, que eu fiz durante muito tempo em Sorocaba, e doação de órgãos. Um assunto muito palpitante, polêmico, como você mesmo diz sempre, né, André? É um assunto polêmico, mas que pela enquete a gente está vendo que mais de 90% coloca, ou perto de 90% coloca de alguma forma ser doador. Pode estar pensando, sim, mas não registrou, e sim, já registrou, chega ali perto dos 90%. Espero que isso continue para que a gente continue crescendo na transplantação, que virou um método terapêutico de várias doenças que a gente pode estar tocando aqui durante a entrevista. Claro, e hoje, até dentro da sua especialidade, com a expertise que o senhor anunciou de realizar os transplantes de rins, hoje a fila para quem busca um novo rim é a maior fila que temos, né? Inclusive, temos números aqui que mostram isso. Ou seja, o rim ainda é o órgão mais procurado, doutor. Eu acho que pensando em transplante de órgãos, a gente sempre esquece da córnea, né? A córnea é o transplante também em maior volume. Hoje o Brasil precisaria fazer em torno de 19 mil transplantes por ano de córnea, e ele já está fazendo 17 mil. Ou seja, a gente tem quase que uma necessidade completa sendo realizada de transplante de córneas. Já o de rim, precisaríamos fazer 12 mil por ano, estamos na metade, igual o de fígado. Precisaríamos fazer 5 mil, estamos fazendo 2.400, 2.500. Então existe uma expectativa de crescimento do transplante mediante o aumento das doações de órgãos. E as doações de órgãos devem ocorrer sempre no indivíduo numa situação bem complicada, que a gente chama de morte encefálica, e acaba sendo feita pelos familiares desse paciente, que nem sempre sabem que se o indivíduo quer ou não ser doador. Então, quando a gente fala de registrar ser doador, eu sempre digo que é naquela hora do almoço de domingo, uma vez na vida, expressar na mesa, junto com a família, a sua vontade, e aquilo fica registrado, que é o momento em que você diz que quer ser doador, porque você, como ser humano, nunca vai dizer vou doar meus órgãos, né? Porque você vai estar numa situação de morte encefálica, como a gente fala. Então depende dos familiares. Doutor, o principal ponto que deixa essas filas tão grandes, o qual é? A falta realmente da doação? São órgãos que muitas vezes o doador ele se manifesta que quer ser um doador, mas não tem condições de doar o órgão. Pela experiência que o senhor tem, qual é o principal ponto que pega nessa realização de transplantes? Eu diria que existem 2 pontos que são fundamentais para a doação de órgãos de doador falecido, né? O primeiro deles é a recusa familiar. Então, no ano de 2024, nós tivemos perto de 15 mil notificações de morte encefálica, das quais 46% foram refutadas pelos familiares.
né? Então esse ainda é um ponto que precisa ser discutido no nosso país, amadurecido cada vez mais, porque se nós aumentássemos 46% o nível de doação de órgãos, praticamente a gente estaria chegando no nível de necessidade do que o Brasil precisa, né? Se você pensar 17 mil, metade, 8 mil, perto de 7 mil doadores potenciais que deixaram de ser doadores por recusa. São 14 mil rins nessa brincadeira. São 7 mil fígados, 7 mil corações, 14 mil pulmões, ou seja, teríamos órgãos suficientes para transplantação. E aí vem o segundo ponto que dificulta a doação de órgãos, que é a condição do doador no momento em que ele vira doador. Nem sempre a condição clínica dele permite, uma infecção muito grave, ou então tem o que a gente chama de choque, né? A pressão não resiste e aí os órgãos ficam mal perfundidos. São os dois principais problemas que dificultam positivamente na doação de órgãos: a recusa familiar e a condição clínica do paciente ou do doador no momento da doação de órgãos. Doutor, vou pegar carona ainda nesta questão que o André levantou, com relação, muitas vezes, à resistência da família. O senhor disse, é um papo que deve acontecer no almoço de domingo, naquele momento do jogo de futebol que está toda a família torcendo e tudo mais, acontecer essa conversa. Mas caso não aconteça essa conversa, por N motivos, como o senhor mesmo disse, um tabu, isso acaba se tornando um tabu, o doador, ele pode registrar isso de alguma forma, registrar essa vontade de alguma forma em algum documento que seja? Nós temos já os nossos documentos pessoais, o RG, que ele vem registrado, não doador, e se não vier nenhuma tarja ali, ele é doador, a gente se torna doador de órgãos. Porém, para a família, muitas vezes isso não fica tão claro. A pessoa, o senhor tem conhecimento, a pessoa pode registrar isso em algum documento que, sim, se acontecer desta forma, tiver morte encefálica, eu sou doador de órgãos? Nós tivemos uma época, já com o vigor dessa nova lei do transplante, que não é tão nova, né? Era de 97. Então, uma época em que nós éramos obrigados a registrar em algum documento se éramos ou não doador. Isso não funcionou, porque questão de tempo, a questão do brasileiro ser do contra, então já que é para marcar eu vou ser contra e tal, isso não deu certo. O que a gente tem hoje é que mesmo alguns indivíduos que marcam ser doador em seus documentos, naquele momento a família recusa por algum motivo. Existem os motivos tabu, os motivos religiosos, os motivos digamos, íntimos de algum parente, né, que algum dia conversou e ouviu alguma coisa. Então, e é um momento de muita dor, de muito constrangimento por parte dos familiares, que está perdendo alguém ali que nunca mais vai ver e tudo mais, né? Então, o momento da doação de órgãos é um momento crucial e exige treinamento, equipes apropriadas para isso, certo? Mas eu diria que o tabu ainda existe, é bem grande no nosso país, e quanto mais a gente caminha para o interior, mais a gente vive esse tabu, as dificuldades de doação. E como o senhor, como um estudioso neste campo, principalmente, e com esse tato de contato direto com as pessoas, como que o senhor analisa que isso pode ser mudado de alguma forma, para que as pessoas, as famílias, e esse tabu de uma forma geral, ele seja quebrado e que nós tenhamos mais doadores? Houve um tempo, mais ou menos início dos anos 2000, que eu comecei a ir nas escolas de segundo grau, né? Então pegar o adolescente, vamos falar assim, e ia fazer palestras de transplante de órgãos. E aí se falava da doação de órgãos. Nessa época, na nossa região, nós tivemos um aumento do nível de doação. Nada foi estudado, colocado no papel, mas a gente notou que naquela época a gente viveu uma fase mais fácil, pelo menos, de contato, né? Vamos pensar assim, 30 anos atrás, você falar para alguém que o ente querido está em morte cerebral e que agora ele não volta,
mas que ele pode doar os órgãos, a primeira pergunta que essa pessoa fazia é: mas doutor, como? O coração está batendo. Sim, ele bate por um arco reflexo, mas o cérebro dele, infelizmente, não funciona mais e não vai mais funcionar. O edema cerebral, pelo que causou aquela morte encefálica, é tão grande que não permite a circulação de sangue. E isso ficou durante muito tempo e o cérebro, infelizmente, não resistiu. Então, alguns conseguiam compreender lá 30 anos atrás, outros, impossível, né? Então, eu digo que para consertar isso e para ir melhorando é conversar, informar e campanhas. Campanhas, campanhas, campanhas e mais campanhas. Mesmo de forma tímida, o Brasil, o ano passado, em 2024, bateu seu recorde do número de transplantes de órgãos, já retornando aos patamares anteriores à pandemia, né? Que houve uma queda muito grande e tal. Então eu diria que o Brasil é um país de consciência, um país de conscientização, mas ele precisa do movimento de estar estimulando o tempo todo a fazer, né? Então eu diria que transplante de órgãos não é só no Setembro Verde, ele é durante o ano inteiro. O ano deveria ser verde para transplante de órgãos, né? Deixa eu aproveitar, André, rapidamente. A gente tem visto, principalmente, o cinema trabalhando muito essa questão. Temos uma série que foi premiada recentemente, acho que no Globo de Ouro, alguma coisa assim, que fala um pouco sobre essa questão do transplante e da doação de órgãos. Esse também seria um caminho, doutor? De repente, o cinema, a teledramaturgia, o senhor fala da informação, dessa conscientização, da educação, mas utilizando principalmente a sétima arte, também como um canal dessa... Eu não tenho dúvida. O que a gente só precisa, Douglas, é não se esquecer da ética. Sim. Que deve ser mantida quando você quer que esse filme se traduza positivamente para a população. Você precisa que a ética seja preservada, mesmo que na teledramaturgia, né? Tem um filme, eu vou me lembrar do nome, chama Dois Corações. É um filme para quem quer entender doação de órgãos e transplante de órgãos. É um filme fantástico, porque ali mostra direitinho a dor da família que está perdendo um indivíduo, normalmente jovem, né, para ser um doador, e a alegria da família que está recebendo o órgão do outro lado. E aquela ansiedade de querer saber quem que doou, quem que não doou. Esse filme ele mostra as dificuldades e a ética de você preservar o nome do doador. Tá certo? Então, eu diria que o filme é interessante. As campanhas do Ministério da Saúde fazem e trazem muito efeito, porque são campanhas que passam diariamente na televisão, em horários que a gente chama de nobres, na rádio o tempo todo. Então, eu diria que campanha é sempre muito bem-vinda para transplante de órgãos. Doutor, ontem a gente conversou com o responsável, né, o coordenador da Central de Transplantes do Estado de São Paulo, e ele mencionou um assunto muito importante que até o Douglas colocou, que é a questão das filas. O que é prioridade, quem deve ser priorizado no transplante, porque muita gente está aguardando muito tempo na fila, vem alguém que entra depois, chega depois e acaba conseguindo o transplante. Explica melhor, como médico também, essa urgência no momento do transplante, porque isso gera também aquela questão de prevalecer um ou outro, gera aquela repercussão também da compra, da vaga na fila de transplantes. Como é que isso funciona, hein? Bom, primeiramente dizer que hoje a distribuição, a alocação de órgãos para transplante, ela é feita por compatibilidade. Portanto, ela inibe e zera praticamente, né, o comércio ou privilégios em termos de transplante e alocação de órgãos. Vamos falar de 3 órgãos aqui que são os que mais a gente comenta. O rim tem uma fila muito maior que os outros porque existe tratamento para o renal crônico, que é a diálise. Então o indivíduo se mantém vivo, em condições de receber um rim transplantado. Então a fila do rim hoje no Brasil está em torno de 18.400 pacientes que precisam de um rim. Tá certo? Já a do fígado e coração é uma fila muito menor. Por quê? Porque o indivíduo não tem máquina que substitua coração ou fígado. Então, por exemplo, a fila do fígado tem aí em torno de 500 pacientes aguardando um fígado. E a classificação de urgência para cada órgão ela é diferente.
Então, para o rim, o indivíduo estar muito grave até dificulta a transplantação. Porque se ele está muito grave, suporta ou não uma cirurgia de transplante de rim? Quando eu digo grave, é que ele envolve outros órgãos. Então, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência coronariana, ou tem um problema no fígado. Isso vai dificultando a transplantação. A urgência para rim diz respeito a acesso para diálise. O indivíduo que não tem acesso para fazer hemodiálise ou diálise peritoneal, este entra na urgência do transplante. Então, em tese, para rim, é a ausência de acesso que faz com que haja a urgência do transplante. Já no fígado e coração, são questões clínicas, de gravidade do doente. São classificações que cada um desses órgãos tem e coloca na lista. E quando você coloca um indivíduo na urgência, dentro daquele estado onde ele mora, ou pelo menos na região de doação que ele mora, eu diria que todos os órgãos se voltam para aquele indivíduo. Né? Outra vantagem de coração e fígado é que não existe uma compatibilidade tão complicadinha quanto a do rim. O rim você precisa ter o mesmo tipo sanguíneo, ter uma prova cruzada negativa, ter o HLA para que classifique quem vai receber primeiro à frente um do outro. Já o fígado e rim são mais brutos para você receber. Né? A compatibilidade é um pouquinho menos exigente, então você pode alocar fígado de um indivíduo do mesmo tipo sanguíneo, mas não tão compatível quanto precisa ser para o rim. Então as classificações de urgência que devem ser muito bem feitas pelas equipes que estão com os candidatos a transplante, e quando isso é bem feito, o rim é alocado de maneira justa e correta para o mais grave. Então isso às vezes causa espanto, quando você tem um famoso que precisa transplantar, se ele fez direitinho o caminho da urgência, a equipe fez, ele também tem direito a transplantar. O ouvinte cita aqui, o Maurício Queiroz, ele cita o caso do Faustão, o apresentador Fausto Silva. Sim. E é claro, tem muita gente, rendeu muita polêmica, muitos questionaram, poxa, o Faustão tem dinheiro, conseguiu o transplante, gerando essa polêmica. Então, na verdade, vai muito da condição da equipe daquele paciente. Isso. Aplicar aí, explicar a compatibilidade, A urgência. A urgência, no caso, né, do paciente. Isso. Então, na primeira cirurgia do Faustão, quando ele precisou de um coração, então o que aconteceu? Ele foi transplantado do coração e como o rim dele também já era doente, do mesmo doador, você acaba alocando o rim também. Então, você tem menos chances de rejeição e tudo mais. Já o segundo transplante de rim aconteceu por quê? O transplante de coração ele é muito agressivo quanto às drogas imunossupressoras. E aí você pode ter uma toxicidade renal dessas drogas que acaba lesando os rins, né? No caso dele, o rim transplantado, ele precisou de um novo transplante de rim. E aí acabou na urgência entrando e transplantando o rim novo, né? Então eu acho que é bem por aí o que o André colocou. As equipes que detêm o candidato, usando das prerrogativas de urgência e emergência, eles conseguem passar na frente, né, na fila, e tudo isso é auditado, não é feito assim, eu quero que seja. Tem uma auditoria feita para isso, para que se constate a real necessidade dessa gravidade. Doutor, a gente já está finalizando esse bate-papo, já agradecendo a participação do senhor e, obviamente, os microfones sempre abertos aqui para que o senhor venha conversar conosco aqui na Cruzeiro FM. O senhor disse que ficou durante 25 anos da sua vida trabalhando diretamente com esse sistema de transplantados e tudo mais. Como é que estão as equipes em Sorocaba? As equipes estão bem preparadas para isso? Estão bem sincronizadas? Hoje nós temos o apoio, já liberado pelo governador do estado, o apoio do helicóptero Águia também, para dar esse suporte em transplantes, em atendimentos médicos. As equipes têm essa sintonia, todas elas, de todos os nossos hospitais, para que haja isso com qualidade e agilidade? Falando um pouquinho mais na parte renal, hoje Sorocaba faz parte de uma região do transplante. São 4 regiões do estado de São Paulo, que é Capital e Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Santos e Campinas, o interior transplante
São 3 regiões, não são 4, são 3 regiões. Então, cada paciente de Sorocaba que faz diálise está dentro dessa lista, dentro da sua região. Então, hoje, existe um critério de distribuição de órgãos muito bem feito. As OPOS, né, as organizações de procura de órgãos, também trabalham ininterruptamente, 24 horas por dia, onde você tem um doador em potencial, né? Então, eu diria que estrutura tem. A tabela SUS paulista melhorou muito a parte financeira e deve melhorar ainda mais. Esse é um dos estímulos que vem sendo colocado pelo Ministério da Saúde, né? A melhora da tabela da transplantação. Então eu vejo com bons olhos e tem um campo de crescimento para a doação de órgãos no Brasil hoje muito grande. Hoje a gente utiliza menos de 50% da oferta de doadores que a gente tem. Então, se nós melhorarmos o sistema de doação de órgãos, não de captação, né? O prévio a isso, ou seja, as famílias e as campanhas incentivando doação, certamente o Brasil fará parte da elite dos doadores e tudo, dos países que têm índices de doação muito bons e tudo mais. Doutor Francisco Antônio Fernandes, finalizando essa nossa participação, deixa eu fazer o registro de alguns recados aqui que chegaram. A Nathalie Bonilha, ela mandou aqui: parabéns, doutor Francisco, por tantos anos de dedicação a tão nobre missão com humanidade e excelência. Temos orgulho de ter cruzado seu caminho nessa jornada. Um dos melhores nefrologistas de Sorocaba. O nosso presidente Alexandre Latuf também manda um abraço para o senhor. E ele lembra aqui, profissional competente, humano, e que cuidou do nosso Fábio Andrade também. Opa. Hoje plenamente recuperado. Aliás, o próprio Wagner Silva, atento às redes sociais também, mencionou aqui na nossa live no YouTube. Esse é o médico que o Fábio Andrade colocou no Instagram, o famoso médico do Fábio Andrade da Cruzeiro FM. O doutor ficou conhecido e atendeu muito bem o nosso Fábio Andrade, que está se recuperando, em breve estará de volta. Então fica o abraço aí também do nosso presidente Alexandre Latuf, ao senhor. E muito obrigado em nome de toda a equipe da Cruzeiro FM por cuidar do nosso Fábio Andrade também, que esteve em muito boas mãos. Já agradecendo também a sua participação, viu, doutor? Obrigado por tudo e pelos esclarecimentos em torno desse assunto tão importante também. A todos aqui eu que agradeço essa oportunidade. Alexandre, um abraço. Deixo um abraço para o Fábio, que logo logo deve estar aqui nessa bancada. E eu preciso mandar um abraço para o pessoal do Centro de Diálise e Transplante Renal. Estão todos ouvindo e eu espero que tenham ficado felizes com as falas e que a gente consiga, nesse ano de 2025, transplantar mais do que em 24, em 26 mais do que 25, e que hoje está melhor que ontem, que amanhã seja melhor que hoje, e assim a gente caminha. Obrigado mais uma vez. Doutor Francisco Antônio Fernandes, participando do Jornal da Cruzeiro, amanhã desta terça-feira. Você está com o Jornal da Cruzeiro.